Irmãos, um bom dia a todos. Como vão vocês? É bom revê-los, viu? É bom revê-los. E já aproveitando o ensejo, né, da oração, eu acho que muitos já sabem que a Elsta nos deixa. Acho que amanhã vocês viajam, né? E foram 6 anos, uma vida, viu? 6 anos. Tá bom? Mas olha, que Deus te guie, viu? Nessa nova etapa de vida, nesse novo momento. Eu sei que você está voltando literalmente para casa, né? Para ficar junto de seus pais. E eu não podia deixar de mencionar meu grande amigo Armando, o pastor Armando. Nós trabalhamos juntos ali em Fortaleza. Os 4 anos que eu morei ali em Fortaleza, que nós moramos e trabalhamos ali, éramos colegas de distrito, né? Nos encontrávamos sempre. E eu sempre admirei muito a família, o casal, a maneira como Deus conduziu aí o ministério e a vida deles até esse momento. Estão hoje aposentados, né? Um dia eu chego lá, viu? Um dia eu chego lá. Mas está vivendo a boa vida, morando pertinho da praia, ali em Aracaju. Então, que Deus continue abençoando e que Deus te guie nesse retorno, tá bom? E saiba que esse é o teu segundo lar, né? Essa é a sua casa, já sabe o caminho. Em 24 horas chega aqui, viu? 24 horas. Então, mas Deus abençoe, viu? Gente, eu fiquei fora aí alguns dias e eu recebi várias ligações, porque eu acabei não divulgando muito. Mas muitos, pastor, desculpa aí por estar interrompendo suas férias, né? E aí não eram férias, não. Na realidade, eu fui atender uma conferência e eu fiquei muito surpreso. Fabiano, joga aí umas fotos. Na realidade, era uma conferência que o Felipe Tonassi me falou ano passado, quando ele veio aqui. Ele disse, André, vale a pena. Isso aí é um dos workshops, né? Eram vários, literalmente dezenas. Era pena não poder se multiplicar em vários. Mas ele disse, vale a pena ir. E realmente a conferência acabou me autorizando, eu pedi autorização para ir, acabei indo. E se chama Exponential, todo ano eles se reúnem. E eu pensei que era uma coisa pequena, mas mostra a próxima foto. Na realidade, na primeira igreja batista de Orlando, eles se reúnem, né? Todo ano acontece Exponential. E pode mostrar a próxima foto também. São mais ou menos 5.000 pastores do mundo inteiro que se reúnem, cada ano tem um tema diferente. E para mim foi um refresh, de ouvir muita coisa e aprender muita coisa. Encontrei alguns colegas do Brasil também, né? E foi realmente assim um momento muito gostoso. Não eram férias e tem muita coisa no meu coração que aos pouquinhos eu vou soltando e a gente vai compartilhando em reuniões, em planejamentos, tudo para o benefício da nossa igreja, né? Pode encerrar essa parte. Eu queria só usar agora alguns minutinhos para a gente adereçar a esse problema que nós estamos vivendo aqui na Austrália. Eu acho que é importante, como comunidade, nós estarmos todos na mesma página. Muita informação circulando nos diversos grupos da igreja, alguns querendo tomar decisões adiantadas. Então, na minha cabeça, e essa orientação geral da conferência aqui, é que nós caminhemos no mesmo passo em que o nosso governo tem caminhado. Então, não adianta a gente pegar informações de outras partes do mundo, cada um tem uma situação específica. Então, por enquanto, aqui na Austrália, eles estão orientando que aglomerações acima de 500 pessoas que sejam canceladas. Então, eventos grandes estão sendo cancelados. Por enquanto, reuniões tipo essa de igreja não tem sido falado para que sejam canceladas. No entanto, nós tomamos uma medida adicional como igreja local, de evitar atividades de risco. Então, cancelamos alguns eventos da igreja, tipo teríamos o Live More, que seria segunda-feira, nós não sabemos quem viria, a feira lá portuguesa também, porque teria contato com sangue, que outras coisas mais. E nós estamos cancelando também os almoços. Por quê? A gente sabe que o vírus não se transmite na comida, mas ele pode, no momento em que você está se servindo, ser transmitido. Ele não fica na comida. Mas o nosso almoço, vocês veem como é. Fica super lotado, todo mundo conversando em cima da comida. Então, você pega num pão com alho, deixa outra metade lá, e o outro vem e pega, entendeu? Então, para a gente evitar e ficar com a consciência tranquila, porque eu não quero que jamais alguém dos nossos venha sofrer e a gente saber que pode ter sido aqui por descuido nosso, então nós resolvemos cancelar. Obviamente que, por exemplo, pessoas estão marcando junto a panelas, então a vida pessoal de cada um a gente não interfere, né? Teremos uma semana de oração, semana que vem, começa no sábado, ela está confirmadíssima, falei com o pastor Rafael hoje, até que haja uma segunda ordem ou um travel ban completo, talvez, mas ele embarca na quarta-feira, então até quarta-feira eu estou aguardando. Se houver uma mudança, a gente caminha de acordo com. Se não, sábado que vem teremos semana de oração. Pastor Rafael Reis está vindo, da igreja lá do Riacho Grande, em São Paulo, fazer a semana de oração. Não teremos o almoço,
Mas eu queria dar uma sugestão à igreja. Por que cada família aqui não prepara alguma coisa adicional? E eu espero que sábado que vem nós tenhamos muitas visitas, que vocês continuem, convidem as pessoas, e você esteja pronto para convidá-las para a sua casa. Não teremos talvez 150 pessoas aqui, mas você pode convidar uma família para almoçar na sua casa. E de qualquer forma nós vamos alcançar o objetivo, que é essa comunhão entre os irmãos e estarmos juntos ali com os amigos também, tá bom? Mas semana de oração, it's on. Divulguem, convidem as pessoas, tá? E eu acredito que vai ser uma bênção a despeito de qualquer coisa. Vamos evitar. E se houver mudanças, a gente vai comunicando oficialmente. Obviamente temos que mudar hábitos. Então hoje você encontra as pessoas, você pergunta, né? Você quer uma cotovelada ou um chute na canela, né? Tem duas opções. Mas os abraços, beijinhos, aquela coisa, sabe? A gente tem evitado. Para nossa cultura é muito difícil. Para outros, a minha igreja de Ride já é normal, cheio de asiático, o pessoal já nem se toca mesmo. Mas a gente vive se abraçando, se beijando. E para a gente é uma dor de parto, né? Mas a gente está se adaptando àquilo que é a nova realidade. Os sanitizers estão ali, você sempre passe na sua mão e esteja ali. Vamos ter esse cuidado adicional, ok? É o que nós podemos fazer nesse momento, mas sem termos nenhum tipo de pânico ou sem tomarmos decisões que ainda não estão sendo tomadas de maneira oficial aqui na Austrália, que é onde nós vivemos, tá bom? Mais uma questão eu ia falar, eu acho que era só isso mesmo, a despedida, o coronavírus, semana de oração, ore por isso. Não, depois vai ser um outro momento, tá? Mas a semana de oração, oremos por isso, tá bom? Eu não queria que você perdesse o foco, é um dos momentos mais importantes na nossa vida de igreja, para convidarmos nossos amigos, e que Deus tenha os seus planos, e acredito que tudo vai dar certo. Sim, só mais um detalhe, como já é o hábito, sexta que vem, nós não teremos os pequenos grupos nas casas e teremos o Super PG na igreja. O pastor Rafael vai trazer o devocional, todos estão convidados, ok? Convidem os amigos também, reuniremos todos os PGs sexta-feira, que já é praticamente o kick-off aí da semana de oração, não é? E a gente começa oficialmente, então, no sábado de manhã. Mas sexta-feira à noite teremos o Super PG às 7 horas aqui na casa ao lado da igreja. Nós teremos agora a mensagem musical. Thaís e a Geisa preparando o nosso coração para a mensagem falada logo em seguida. Aprisionou. Como será que você me vê? Onde será que estou pra você? Será que sabe o quanto já tentei? E mais uma vez tentando eu falhei. Será que mora em algum lugar onde minha voz consiga alcançar? Terá alguém que possa me encontrar e mostre por onde eu devo caminhar. A vida vai passando sem lhe avisar quem sou, e no teu peito eu vejo que o tempo silenciou, e nos cabelos brancos de quem já se cansou
Eu sigo do lado de fora da porta que me deixou. Como será que você me vê? Onde será que estou pra você? Será que sabe que te vi crescer e o tempo não pode me envelhecer? Em que lugar você me colocou? Em uma estante ou no retrovisor? Como dizer que não há ninguém se eu me entreguei pra te fazer alguém? Onde será que você me vê? Onde será que estou pra você? Será que sabe que te vi crescer e o tempo não pode me envelhecer? Em que lugar você me colocou? Em uma estante ou no retrovisor? Como dizer que não há ninguém se eu me entreguei pra te fazer alguém? A vida vai passando sem lhe avisar quem sou. Que eu tinha esquecido de mencionar, embora a maioria já saiba, mas eu acho que eu só apresentei oficialmente lá no encontro de líderes. Então, não foi num dia de culto regular da igreja. Embora ele já tenha pregado aqui no dia 29 de fevereiro, mas eu não estava aqui. Então, eu queria oficialmente apresentar aqui o pastor Richard e a Natália, não é? Chega aqui, meu amigo, chega aqui, vocês dois, chega aqui os dois, por favor. Eu quero oficialmente apresentá-lo, não é? E quando ele estava a caminho, eu fiquei pensando qual é o título que eu dou para ele, né? Eu fiquei pensando assim, pastor jovem, não, porque aí vai me restar o quê, né? Se ele é o jovem, aí eu digo, não, eu vou chamar de associado, né? Então a gente está aqui ombro a ombro, tá bom? Mas olha, sejam bem-vindos oficialmente, tá bom? Estão chegando aí para trabalhar, para dar o sangue, já estão se envolvendo, sei que já caíram na graça da igreja, circulando nos pequenos grupos e tudo mais. Recebam os dois com muito carinho, tratem eles com muito carinho, tá? Porque Deus está conduzindo o ministério deles dois aí, chegaram aqui, eu estou muito feliz com a chegada deles. Eles estão morando oficialmente aqui na casa, hoje nós não temos mais ninguém além do casal morando aqui na residência da casa, tá bom? Para aqueles que não sabiam, porque a gente não tinha informado oficialmente ainda, tá bom? Mas sejam bem-vindos, tá bom? Que Deus abençoe e, mais uma vez, é uma alegria tê-los conosco. A mensagem de Jesus foi uma das maiores forças que o mundo já conheceu. No dia que aquele carpinteiro resolveu assumir a sua identidade e cumprir o seu propósito, tudo mudou, tudo mudou. O mundo nunca mais foi o mesmo. O mundo foi impactado com aquela mensagem pregada por aquele carpinteiro de Nazaré. E depois que ele assumiu a sua identidade, cegos foram curados, aleijados andaram, mortos ressuscitaram, pessoas que não tinham esperança encontraram esperança, perdidos foram salvos. E quando eu penso na mensagem do Evangelho, aquilo que nós temos, não é? Eu entendo que o plano de Deus ainda é o mesmo. O plano de Deus não mudou. O plano de Deus ainda é que essa mensagem, que a sua palavra, ela ainda cause essa revolução, ela continua impactando a vida de pessoas. Mas aí vem uma pergunta, por que não é isso que às vezes nós vemos? Por que então não é isso que nós vemos? E a minha tese é muito simples, a minha resposta a essa pergunta é muito simples. O problema é você. Desculpa, eu não quero te ofender, eu sei que você não saiu de casa hoje para ser ofendido na igreja, mas você é o problema. Porque eu não consigo enxergar Deus como sendo o problema. A mensagem não mudou. Deus não mudou. O projeto dele ainda é o mesmo. Então o problema tem que ser você. Tem que ser eu. E eu gosto de falar você e eu, porque quando a gente fala o nós dilui muito a culpa. Já perceberam?
Quando a gente usa assim, não, nós, né? O nós dilui a culpa, dilui a responsabilidade. Eu estava semana passada lá na conferência, e um dia eu desci lá no hotel, e vocês sabem como eu sou atrapalhado com algumas coisas, e eu desci lá e estava tomando café da manhã, e lógico, a pressa, não é? E fazia uma coisa, outra, aquele café tipo continental. Então, eu lembro que eu peguei assim uma torrada e coloquei na torradeira. Mas enquanto coloquei na torradeira, e eu gosto dela bem tostadinha, coloquei no máximo, eu digo, ó, vou pegar alguma outra coisa aqui, né? Já o sucrilho, o iogurte, enquanto volto. Só que eu peguei as outras coisas e eu esqueci da torrada. E eu fui lá, peguei, sentei na mesa, fiquei ali, à mesa, né? Fiquei ali comendo. Daqui a pouco, quando eu vejo o alarme de incêndio toca. A fumaça estava subindo, aquela coisa, e o alarme, aquela loucura, e todo mundo corre preocupado, o restaurante cheio do hotel, e tudo mais, saem lá as cozinheiras e tal, até que alguém diz que o problema era um toast ali, né? Era uma torrada, e vem o cara com a maquininha, aquele ventilador para sugar ali o ar e desligar. E eu na mesa, caladinho ali, né? Eu digo, nessas horas, o que é que adianta eu assumir a culpa, né? Não vai resolver o problema. E eu caladinho na minha, daqui a pouco chegam os firefighters, chegaram 3 americanos daquele grandão, todo equipado ali. Eu disse, gente, é só uma torrada, né? Não precisa de tudo isso, né? Mas eu lembro que depois, quando passou, eu tinha conhecido ali o pessoal da recepção, eles eram brasileiros, é o que mais tem lá na Flórida, né? E aí, eu conversando com eles depois, eu passei e disse, mas rapaz, esse tipo de coisa que acontece, né? Assim, tipo, a gente comete esse erro, né? E a gente diz o nós, por quê? Porque quando eu incluo todo mundo na minha responsabilidade, a minha culpa diminui. Mas quando eu penso no porquê do plano de Deus não está acontecendo, talvez hoje, na escala que deveria, eu penso na minha responsabilidade. Eu sei que é minha culpa. E eu queria que você percebesse isso como sendo também parte de sua responsabilidade. Mas a pergunta óbvia é a seguinte, tudo bem, mas como é que a gente resolve? E hoje você vai aprender a como ser o que você deve ser. Está preparado? Aperta os cintos, vamos juntos nessa jornada. E aí nós temos essa história incrível na Bíblia. Eu quero que vocês abram a Bíblia em João capítulo 12. E aí nós temos essa história incrível na Bíblia, em João capítulo 12. Jesus tinha acabado de ressuscitar Lázaro. A Bíblia diz que ele entrava em Jerusalém. Uma multidão o acompanhava. Muitos que estavam na multidão haviam presenciado Lázaro ressuscitando. E todo mundo vinha comentando e vinha falando do seu poder, vinha falando dos seus milagres, vinha falando dele. E Jesus vem para Jerusalém, não para ser honrado. Ele não está vindo para Jerusalém para colocarem uma medalha no peito dele. Mas ele está vindo para Jerusalém para colocarem pregos em suas mãos. Ele está vindo para morrer. E quando Jesus chega em Jerusalém, tem uns gregos por ali, que ouvem falar que Jesus está no meio da multidão. E é o que nós vamos ler agora, João capítulo 12, a partir do verso 20. Entre os que tinham ido adorar a festa, a Deus na festa da Páscoa, estavam ali alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, com um pedido, Senhor, nós queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. Jesus respondeu, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo, este a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me. E onde eu estou, o meu servo também estará. E aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora, meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me dessa hora? Não. Pois precisamente para esta hora foi que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. E então veio uma voz do céu dizendo, eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Os gregos estão ali, e a Bíblia diz que eles chegam junto de Filipe, um dos discípulos. E eles pedem, olha, nós queremos uma audiência com Jesus. A gente queria falar com Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus teve um dia difícil, um dia longo. Está cansado, talvez não no melhor do seu humor. Filipe pensa 2 vezes, não é? Talvez seja melhor não incomodar aí o boss hoje. Talvez seja melhor deixar para amanhã. Ele não sabe o que fazer. Ele está tão em dúvida se deve incomodar Jesus, que a Bíblia diz que ele vai falar com André.
ele não se acha na competência de marcar audiência com Jesus. Ele vai falar com André, um outro discípulo. E eu imagino os dois talvez conversando no canto e ele dizendo, André, tem um pessoal aí da Grécia, tem uns gregos aí querendo falar com Jesus, como é que a gente faz? Jesus está meio hoje, está um dia cansativo, está meio tenso, né? Chegando em Jerusalém, a gente não sabe. O que é que a gente faz? E eu imagino um dizendo para o outro, não, vai você. Não, eu não, vai tu, vai você. E aquela coisa. E os dois, a Bíblia diz, resolvem juntos, por alguma razão. E eles vão juntos. E eles chegam para Jesus e dizem, Jesus, tem uns gregos aí que querem ver você. Mas quem são os gregos, irmãos? Quem são os gregos? Bem, os gregos, eles não fazem parte do concerto de Deus. Os gregos, eles não fazem parte daquilo que era o povo de Deus. Eles estão separados do povo de Deus pelas suas crenças, pelos seus valores, pelos seus hábitos, pela sua moralidade. Eles bebem, eles curtem uma balada, eles creem em outras coisas, eles creem até em outros deuses, têm uma vida moralmente duvidosa. Eles nem creem que Jesus é o Messias, mas eles estão ali. Eles são interessados, eles têm curiosidade, eles têm perguntas a respeito daquele evangelho, que eles querem ter respostas. E eles pedem a Filipe, nós queremos falar com Jesus. E os dois vão lá e dizem a Jesus, Jesus, com licença, né? Sei que o senhor está meio tenso, a gente chegou em Jerusalém, viagem longa, mas tem uns gregos aí querendo falar com o Senhor, uma audiência, querem bater um papo, conversar um pouquinho. É interessante porque a Bíblia diz que Jesus se volta para eles e Jesus diz, agora é chegada a hora de ser entregue o Filho do Homem. E eu imagino eles olhando e dizendo, legal, Jesus, mas tem um pessoal aí na porta, eles estão querendo falar com o Senhor. E ele disse, agora é a hora do Filho do Homem. É interessante porque a resposta de Jesus é tão desconectada da informação que eles dão de que tem um grupo querendo falar com eles, que dá a impressão que Jesus está surdo, que ele não ouve o que os discípulos estão falando para ele. Nós temos companhia e Jesus está falando que é chegada a minha hora. E a pergunta natural é o seguinte, por que Jesus fala isso quando os gregos estão ali à porta? Por que ele fala isso? Ao invés de responder aos gregos. Sabe, os discípulos eram os filhos de Israel. Eles eram os filhos da promessa. Eles eram religiosos. Eles acreditavam nas verdades bíblicas. Eles haviam abraçado Jesus como Messias. Mas os gregos quem eram? Eles não são parte do povo escolhido. Eles são visitas. Eles são interessados. Eles são amigos dos amigos. Eles têm crenças e valores diferentes, mas eles querem vê-lo. E quando Jesus ouve que aquele grupo está ali fora, Jesus ele diz, é chegada a minha hora. Chegou a hora de eu mostrar que eu sou maior do que a sua compreensão de mim. Chegou a hora de eu mostrar para vocês, e ele está falando ali aos discípulos, que eu não fico trancado dessa caixinha dentro da qual você me colocou. Chega a hora de eu mostrar que esse evangelho é maior. Os gregos estão aí. E é hora de eu mostrar que eu sou o Deus deles também. Jesus fala isso porque ele sabia que o maior desafio para os discípulos, e talvez para nós também, sua igreja, depois da sua partida, seria nós entendermos, irmãos, que todos são bem-vindos. Todos são bem-vindos. Embora, sabe, Deus tenha revelado a sua verdade a um grupo específico de pessoas ao longo dos tempos, a sua mensagem, a sua verdade, esse reino, ele é para todos. Você nunca deveria se sentir superior, porque talvez você conhece um pouco mais. Você nunca deveria se sentir talvez melhor do que alguém, porque já está aqui talvez há mais tempo. E talvez não come um bacon frito, né? Guarda o sábado e... Você não deveria se sentir melhor ou maior por causa disso. Nós não deveríamos também nos trancar aqui dentro e pregarmos a verdade nesse lugar. E acharmos que ao fazermos isso aqui, cumprimos a missão. Porque onde estão a maioria das pessoas que de fato precisam conhecer esse reino de Deus? Estão aqui dentro? Onde está a maioria dessas pessoas? Então, quando os discípulos dizem,
os gregos querem vê-lo, Jesus começa a falar: aquele que amar a sua vida nesse mundo vai perdê-la. Mas aquele que odiar a sua vida nesse mundo, esse vai ganhá-la. E ele começa a falar outras coisas, mas ele nunca diz aos gregos: entrem, sejam bem-vindos. Eles estão à porta esperando Jesus. Mas ele nunca diz isso. Até o dia em que ele foi pendurado na cruz. Porque no dia que ele foi pendurado na cruz, ele abriu os seus braços, ele estava dizendo aos gregos: sejam bem-vindos. Sabe, você tem que conhecer bem a sua Bíblia para você entender o significado, a profundidade e o poder daquilo que eu acabei de falar. Porque quando Jesus abriu os seus braços, irmãos, ele estava dizendo a todos, de dentro, de fora, de qualquer lugar: sejam bem-vindos. E para mim essa é a maior motivação para pregar o Evangelho. A maior motivação para compartilhar daquilo que creio e daquilo que sou. Não é coroa de ouro, irmão, não é rua de ouro, isso aí não vai ter valor, o ouro em si. A maior motivação não é nem apressar a vinda de Jesus Cristo, porque ele virá na hora que ele achar que deve vir, a despeito de mim e de você. A minha maior motivação é porque ele um dia abriu os seus braços. E quando eu tinha 16, 17 anos, ele abriu os braços para mim. E ele me recebeu. A despeito daquilo que sou, e ele me recebeu. E esses braços continuam abertos. Já receberam você talvez um dia. E ainda continuam abertos para receber outros que ainda precisam conhecer essa mensagem. E Jesus começa então a falar de agricultura, naquele momento, da maneira mais estranha possível. Os discípulos estão dizendo, os gregos estão à porta, e Jesus está ali, falando de plantar trigo, de milho, de grão, de terra. Imagina você chegar para o seu chefe e dizer: chefe, tem um pessoal aí no lobby querendo falar contigo. E aí o chefe desce, na hora que vê o pessoal, começa a falar de plantar milho e plantar trigo. E você diz: talvez hoje não era o melhor dia, ele está meio estressado hoje. É o que acontece com Jesus, ele está falando quase que um nonsense. Uma coisa sem significado naquele momento para aquela audiência que o está ouvindo. E alguns estão se perguntando, talvez, o que está acontecendo nesse texto. E eu vim hoje para explicar para vocês. Jesus disse o seguinte, leia aí na sua Bíblia: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica ele o quê? Só. Mas se morrer, dará o quê? Muito fruto. O que Jesus está dizendo é o seguinte: eu já fiz tudo que eu podia na minha forma atual. Eu já fiz tudo. E os gregos não precisam conhecer um Jesus que ainda não morreu. O Jesus que essa delegação precisa ver agora não é mais esse Jesus. Mas eles precisam agora conhecer o Jesus ressurreto. E ele usa o grão de trigo para explicar o que está para acontecer com ele mesmo. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. E Jesus está dizendo, irmãos, não tem como eu produzir frutos sem morrer. Chega de milagres. Chega de beijar crianças. Chega de dar autógrafos, de tirar fotos. Chega de andar sobre água. Chega de ressuscitar mortos, de curar cegos. Chega. E Jesus entende o seguinte: eu já fiz tudo o que eu podia ter feito na forma em que eu estou. E apenas por curiosidade eu pergunto a você se você já fez tudo o que podia ter feito na forma em que você está. Já fez. Será possível, quando eu leio esse texto eu fico pensando, seria possível que o que Deus está planejando fazer em sua vida daqui para frente, e na vida dessa comunidade daqui para frente, não vai exigir de nós uma transformação, uma metamorfose completa, uma transformação completa para que possa acontecer? Porque ele diz que se o grão de trigo não cair e morrer, perceba que ele não diz apenas que o grão de trigo tem que cair na terra, mas ele tem que morrer também. Se ele não morrer, ele fica só. E Jesus diz: eu já fiz tudo o que eu podia ter feito no meu ministério, sem sacrifício. Eu já fui abençoado o máximo que eu podia sem sacrifício. Eu já fiz todos os milagres que eu podia sem sacrifício. Eu já fiz
toda sorte de coisas impressionantes sem sacrifício. Mas para alcançar a colheita máxima, eu preciso agora do sacrifício máximo. E sabe, irmãos, às vezes eu me pergunto, eu fico pensando comigo mesmo, como é que você pode ter colheita sem sacrifício? Como? Essa é uma premissa em tudo na vida. Esse é um pressuposto em tudo na vida. Como você pode ter colheita sem sacrifício? Essa é uma condição para a nossa salvação. É ou não é? Teve que ter derramamento de sangue. Essa é uma condição para a fidelidade a Deus, porque você está doando do seu tempo, do seu recurso, da sua vida. Essa é uma premissa para o serviço também. Como é que você quer servir a Deus sem sacrifício? Não tem como. Tem que ter o sacrifício. Como ter uma colheita sem sacrifício? Como que você ousa pedir a Deus mais quando ainda não sacrificou o máximo daquilo que você tem? Romanos capítulo 12, você pode abrir a sua Bíblia aí. Romanos capítulo 12, verso 1. É um texto muito forte, porque Paulo diz em Romanos capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício que vivo, santo e agradável perante Deus. Ele está falando de sacrifício. Não tem como ter colheita sem sacrifício. Eu vou dar um exemplo. O meu banco é o Westpac. Agora imagina se eu vou um dia lá no Commonwealth. Aí eu entro no Commonwealth, vou lá na fila, e eu digo à mulher o seguinte, olha, eu queria fazer um saque aqui de dinheiro. E ela vai olhar e vai dizer, meu amigo, você não tem uma conta aqui. Você não depositou nada. Você não investiu nada. Eu sinto pena pela sua necessidade, eu entendo que você precisa, mas como é que eu posso lhe dar o retorno de alguma coisa quando não houve um investimento correspondente? Não tem como ter colheita sem que tenha havido o quê? Semeadura. Se não houve investimento, como é que você vai ter retorno? Se não houve sacrifício, como haverá recompensa? E eu conheço pessoas na vida tentando colher muito melhor do que aquilo que elas plantaram. É impossível, é uma premissa na vida. Você não pode colher mais do que aquilo que você plantou. Sabe, em geral, nós vivemos numa sociedade extremamente narcisista, né? Você sabe que é uma pessoa narcisista, né? Um narcisismo, uma pessoa narcisista é aquela pessoa que está focada em si. É o que eu sinto, é o que eu quero, é o que eu gosto, é a minha vida. Narcisista significa estar focado em si. Tirar fotos de você mesmo. Alguém faz isso aqui? Está um pouquinho do narcisismo ali, né? É eu achar que o mundo deve girar em torno de mim. Eu achar que os outros devem estar preocupados em prover para mim. Eu achar que eu devo ser a prioridade na vida de toda pessoa com quem eu me relaciono. E é por isso que muitas pessoas não se dão bem no casamento. Não se dão bem num trabalho, não se dão bem num ministério na igreja. Por quê? Porque todas essas coisas na vida, elas não foram planejadas, elas não foram design para pessoas narcisistas. Você tem que se doar, você tem que ter sacrifício para chegar num nível maior. Para fazer parte da missão de Deus nessa geração, às vezes eu penso, irmãos, tem que ter sacrifício, não tem como ser diferente. É como ser pai e mãe, não é? Pai e mãe narcisista não existe. É impossível. Como é que você quer ter um filho e um bebê e não ter o sacrifício? Não tem como. É impossível ter um filho e um bebê e ainda querer ficar até 1 da manhã na casa dos amigos, batendo papo, vendo filme. É impossível. Em algum momento você vai ter que sacrificar alguma coisa. Então há muita coisa na vida que não se harmoniza com o narcisismo. E se envolver na missão de Deus é uma delas. Eu preciso tirar o foco de mim, da minha vida. Você não pode ter colheita sem sacrifício, irmãos. Eu queria que você entendesse hoje uma coisa. Que você já foi o mais longe que você podia ter ido na sua forma atual. E talvez o que Deus quer fazer na tua vida daqui para frente, os planos que Ele tem, os objetivos que Ele tem, vai exigir de você um sacrifício que talvez você ainda não fez. Vai exigir de você uma transformação que você talvez ainda não passou. E o que está limitando não é Deus, mas você que está limitando a ação de Deus em sua vida.
E talvez é um momento de investir, de dedicar. Porque você já foi o mais longe que você podia ter ido na sua forma atual. Mas a colheita final exigirá um sacrifício que completo. E sabe de uma coisa? Se Jesus não foi poupado do sacrifício para que pudesse ter uma colheita, como é que você espera ser poupado do sacrifício para ter uma colheita diferenciada? Como você espera? Mesmo sendo a pessoa que você é, maravilhosa que é. Mas nós não somos tão especiais assim. Nem Jesus foi poupado, irmãos. E sabe, antes da bênção, houve um sacrifício. E às vezes eu leio a Bíblia e eu fico pensando naquilo que aconteceu nos dias seguintes à morte de Jesus Cristo. E eu fico pensando, Deus quer explodir em nossa vida com Pentecostes igual àquele. Com bênçãos, com a sua presença, com o seu poder. Mas você tem que morrer para os seus caminhos. O grão de trigo tem que cair na terra e morrer. Porque se ele não cair e morrer, fica ele só. Mas se ele cair e morrer, ele produzirá o quê? Muito fruto. Mas aí vem uma pergunta, o que é que a história dos gregos tem a ver com o Espírito Santo, com o serviço, com a bênção de Deus em nossa vida, com você e comigo? Tudo, irmãos, tudo. Porque Cristo é a semente. Nesse texto ele diz, em outras palavras, eu sou a semente. E se o Pentecostes foi o nascimento da igreja, porque foi ali onde a igreja nasceu oficialmente, tem que ter havido uma concepção antes do nascimento, é verdade ou não? Para ter um nascimento tem que ter uma concepção antes ou não? Tem. E como tem crianças aqui na igreja, eu vou explicar o que é concepção. Não é? Tem a abelhinha, tem a florzinha, né? E a sementinha tem que ir lá na florzinha. E assim nasceu o priminho, o irmãozinho, né? Assim que funciona. Mas sabe, para a mulher ter uma barriga grande e gerar ali e conceber alguma coisa, tem que haver uma semente. Sem semente não há nascimento. No meu aniversário eu comemoro o dia que eu vim ao mundo, não é? Mas antes que eu viesse ao mundo, ou você viesse ao mundo, teve que ter o quê? Uma concepção uns 9 meses antes. É ou não é? Sem concepção não existe nascimento. A gente celebra o dia do nosso nascimento. Os nossos pais talvez celebrem outra coisa. Mas a gente celebra o dia que a gente nasceu. Mas o nascimento depende de uma concepção. E eu estou enfatizando isso aqui, irmãos, porque eu quero que você entenda uma coisa hoje, que a semente é importante. É importante. E a semente, ela é mencionada aqui no texto. A semente é mencionada no texto mais de uma vez. E essa semente é Jesus. Ele é a semente de Abraão. Ele é a raiz de Jessé. E a semente está aqui falando para os discípulos e para os gregos tudo o que ele vai passar para que alguma coisa seja produzida no futuro próximo. E aquela semente foi plantada. E houve um período de gestação de 50 dias. Ela foi plantada por sepultamento. Ela foi sepultada na terra. No 3º dia ressuscitou. E ele se mostrou vivo por 40 dias, com provas inegáveis. Ele se mostra ao mundo que está grávido daquela semente que foi plantada na terra, que era ele próprio. E no dia que o Pentecostes chegou, e eles estavam reunidos todos no mesmo lugar, num só pensamento, por 10 dias, orando pela presença do Espírito Santo. Atos capítulo 2 descreve no verso 2 e diz que de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estávamos assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E o mundo nunca mais foi o mesmo. Era o mesmo Jesus, irmãos, o mesmo Jesus no Pentecostes, apenas numa outra forma, na forma do Espírito Santo, mas o mesmo Jesus. E ele disse aos discípulos, eu tenho estado com vocês, mas agora eu vou estar em vocês. É diferente, é muito mais profundo, eu vou estar em vocês. E às vezes eu penso que o diabo cometeu um erro quando ele crucificou Jesus.
porque ele se livrou de um Jesus. Mas ele não sabia que esse Jesus voltaria numa outra forma e habitaria agora na vida de cada um de nós. E agora ele teria que lidar não apenas mais com um Jesus, mas ele teria que lidar com uma multidão de filhos de Deus, com a presença do mesmo Espírito no coração, para realizar a mesma obra que ele realizou. E eu quero que você saia daqui entendendo uma coisa: você é Jesus em outra forma, porque ele habita em você. Enquanto havia um Jesus nesse mundo, ele podia estar em apenas um lugar por vez. Ele podia apenas curar uma pessoa por vez, ele podia pregar apenas num lugar por vez. Mas agora que ele se multiplica no seu corpo, que é essa comunidade, que é a sua igreja, que somos nós, e ele habita em cada um de nós, ele vive em você. Mas tem que haver sacrifício, irmãos, tem que morrer para que ele possa nascer. Não tem como ser diferente. Se o grão de trigo permanecer, quiser se preservar, essa autopreservação é a sua ruína. Esse sentimento de se autopreservar e querer curtir a sua vida e viver a sua vida, é aquilo que fará você perder a sua vida nesse mundo e depois. Então tem que morrer. Mas eu quero responder uma pergunta antes de encerrar. Uma pergunta simples. Por que houve tanto barulho? Cadê o meu violinista? Está aqui. Por que houve tanto barulho no dia de Pentecostes? Por quê, irmão? Por que não chegou daquele jeito, né? Como que diz ali, causando já, gerando aquele. Porque Atos capítulo 2 diz assim, que chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. E de repente veio do céu um som, olha, houve som, como de um vento muito forte. Aquele som, línguas de fogo apareceram. O que aconteceu naquele dia foi um audiovisual impressionante, como nunca havia acontecido antes. Por que é que nós vemos essa demonstração em Atos 2, que nós não vemos em Atos 10, e nós não vemos em Atos 19, as outras ocasiões que o Espírito Santo desceu? Por que é que nós não vemos? E a resposta é simples, irmãos. Porque era a inauguração. Aquele dia era a inauguração, era o nascimento. Era a inauguração do Espírito Santo, era a inauguração da igreja. Foi quando o Espírito Santo ele veio e ele tomou posse, e ele fixou a sua residência em cada um de nós. Ele antes era um visitante temporário, agora ele tem o PR, né? Ele é um permanent resident. Foi o dia que ele chegou e ele disse: agora é a minha morada, é aqui que eu vou morar agora. E sempre que há uma inauguração, o que é que existe? Tem festa, tem festa. Tem gente que aluga uma casa, compra uma casa e faz um housewarming party, né? Casinha nova, chama os amigos, a turma derruba ketchup, guaraná, já virão. Tudo é alegria. É inauguração. E quando eu leio Atos capítulo 2, eu fico olhando e fico pensando, se aquilo marcou o início do movimento, desse evangelho que Deus nos deu, eu me pergunto o que não deverá acontecer por ocasião do seu encerramento. Se a inauguração foi assim, o que é que não deverá acontecer na conclusão desse trabalho de Deus? Há um slide que eu pedi para o Fabiano colocar ali, o Felipe vai colocar. No Grande Conflito, página 611, está escrito o seguinte, que a grande obra do Evangelho não deverá encerrar-se com o quê? Com menor manifestação do poder de Deus do que aqui assinalou o seu início. Se a inauguração foi daquele jeito, irmãos, a conclusão não será menor. O que significa, eu não estou bem certo, eu não sei direito. Como é que vai ser, eu não sei direito. Mas eu sei de uma coisa, esse é um tempo especial, onde Deus quer fazer grandes coisas em você, primeiro, para depois poder fazer através de você. Mas para que isso aconteça, porque os gregos estão vindo, irmãos, estão vindo. Não só os gregos, mas pessoas de todo lugar, eles virão com dúvidas, com questionamentos, com perguntas, com necessidades, com ansiedades.
E basta você sair um pouquinho da sua casinha, do seu casulo, e conhecer pessoas, que você vai ver que as pessoas estão vindo. Talvez elas tenham valores diferentes, crenças diferentes, hábitos diferentes, mas elas estão procurando respostas. E elas querem ouvir desse Jesus, quem é Ele de alguma maneira. E você é esse Jesus, de uma outra forma. Mas para que isso aconteça em nossa vida, essa semente tem que cair, tem que morrer. E se ela cair e ela morrer, a promessa de Deus é que vai dar muito fruto, irmãos, muito fruto. Fruto na sua vida, de alegria, de paz, de esperança, de significância. E fruto na vida de outros que estarão em contato com você, que agradecerão por toda a eternidade, porque você um dia estendeu a mão, deu um abraço, fez um carinho, ouviu uma história e de alguma maneira foi um instrumento para ajudar essas pessoas a conhecerem o Jesus que você já conhece. Você quer cair na terra e morrer? Feche os seus olhos, querido Pai. Eu te louvo, Senhor, porque a história passada é apenas uma parte da história. Porque Jesus esteve disposto a percorrer esse caminho do sacrifício para produzir frutos, dos quais nós somos o resultado. Mas essa semente permanece em nós, Pai, e ela precisa continuar caindo e morrendo, para continuar produzindo frutos na vida de muitos que ainda virão, como aqueles vieram no passado. Pai, concede-nos a Tua presença, habita em nossa vida. Que a habitação da tua pessoa em nossa vida seja revolucionária. Que ela cause uma metamorfose, uma transformação profunda. E traga à nossa vida, Pai, uma alegria, um significado, uma esperança indescritível. Mas, acima de tudo, o desejo de servirmos, o desejo de não guardarmos para nós, mas de alguma maneira, Pai, compartilharmos com muitos outros que continuam vindo para ouvir a Tua palavra, para conhecer esse Jesus Cristo. Toma-nos em Teus braços e, mais uma vez, renova a Tua bênção e a Tua salvação em nossa vida. Por Jesus. Amém, Senhor.